Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a anatomia do pavilhão auricular. É muito importante a gente conseguir guardar algumas características anatômicas, algumas estruturas anatômicas, porque isso vai facilitar bastante para a gente no nosso aprendizado, no sentido de podermos ter uma facilidade maior para localização dos pontos, tá? Então, para a medicina chinesa, a auriculoterapia é uma das partes, é considerado um microsistema da medicina tradicional chinesa. Quando nós falamos da aurícula, nós, mesmo nesse caso aqui, nós vamos falar mais da anatomia do pavilhão auricular, dentro da medicina tradicional chinesa, nós não podemos esquecer que o Nogier foi um médico francês que sedimentou os conhecimentos da auriculoterapia. E para o chinês, o pavilhão auricular, ele se assemelha a um feto, no caso que está aí o feto de cabeça para baixo, e a estrutura do rim. Porque dentro da medicina tradicional chinesa, os rins se manifestam, ou seja, se abrem, como eles costumam dizer, nos ouvidos. E tudo o que acontece no corpo se manifesta na orelha, perdão, na orelha. E os estímulos que são dados na orelha, no pavilhão auricular, vão se manifestar no corpo. Por isso que para o chinês é extremamente importante entender o pavilhão auricular. Aqui nós temos a estrutura da orelha, e começamos a falar na anatomia pela hélice, que é toda essa parte aqui, ó, dessa dobrinha, que a gente costuma chamar, né, dessa dobrinha aqui, ó, da orelha. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de hélice. A antihélice é essa estrutura aqui, que vai ter um ramo superior e um ramo inferior, e que vai formar a fossa triangular. Então, esse ramo superior, né, da antihélice e o ramo inferior da antihélice vão formar o que a gente chama de fossa triangular. Então, repetindo, ó, isso tudo aqui, ó, é a hélice, tá? Aqui nós temos o ramo ou a raiz da hélice, e essa estrutura aqui é a antihélice. Aqui ele botou como ramos da hélice, mas é ramo da antihélice, que tem um ramo superior e um inferior. Aqui eu tenho, nessa estrutura que parece um desenho de uma canoa vista de cima, a concha de cima, o concha cima, e aqui eu tenho a concha cava. Essa estrutura aqui, ó, é o trago, e essa estrutura é é o antitrago. Aqui eu tenho uma fossa que a gente chama de escafa, tá? E nessa região aqui, que parece que tem uma bolinha, nós vamos ver melhor no outro mapa, é o que nós chamamos de tubérculo de Darwin ou tubérculo auricular. Tá vendo aqui? Olha, essa estrutura aqui, toda essa aqui, é o que a gente chama de hélice. Tá vendo? Aqui é a raiz da hélice, número 6 que está em preto. Essa região toda aqui do número 1 é a hélice. Aqui em cima a gente tem o ápice da orelha, onde o pessoal costuma muito fazer sangria. Essa região aqui da hélice, em amarelo, com o número 2, é o tubérculo de Darwin ou tubérculo auricular. Aqui a gente continua na hélice, está vendo? E aqui a gente tem a cauda, no número 12, a cauda da hélice. Então, tudo isso aqui, ó, toda essa estrutura aqui é o que nós chamamos de hélice. Essa parte aqui de verde, número 9, é o anti-hélice, com a cruz superior e a cruz inferior da anti-hélice. No meio dessa cruz superior e dessa cruz inferior, nós temos a fossa triangular, aqui no número 7, a concha de cima, e aqui a concha de baixo. Aqui no 16, em azul, o trago, no 11, em marrom, o antitrago, e aqui a incisura ou chanfradura do intertrago. E aqui
o lóbulo da orelha. Se nós viermos para cá, nós temos aqui, ó, a hélix, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, é a hélix. Aqui é o ápice da hélix, tá? E aqui, onde fica o estômago, é a raiz da hélix, tá? Então, tudo isso aqui é a hélix. Aqui, onde a gente tem a tireoide, mama, abdômen, etc. Tal, também a gente vai ter a coluna cervical, dorsal e aqui assim, em cima a lombar. Essa estrutura aqui é essa daqui que a gente chama de quê? Anti-hélix, tá? E aqui você vai ter joelho, articulação do joelho e pé na raiz ou cruz superior da anti-hélix, e vai ter aqui, ó, sacro, quadril e ciático na raiz inferior da anti-hélix. E aqui, ó, na fossa triangular, que do lado esquerdo é o número 4, nós temos o útero, colo do útero, anexo, e ainda vamos ter aqui o Shemen. Aqui na concha de cima, ou concha simba, a gente tem bexiga, rim, etc. e tal, e na concha de baixo, coração, pulmão e brônquios. Na estrutura do trago, a gente tem aqui, ó, até está escrito aqui o ápice do trago, ponto da sede, nariz externo e fome. No antitrago, a gente tem tronco cerebral, parótida frontal e etc. E tal. E aqui a gente tem o quê? O lóbulo da orelha. Aqui na escafa, a gente vai ter a estrutura do membro superior, a clavícula, a articulação do ombro, cotovelo, punho e dedos. Então, se gravarmos, tivermos uma boa noção de anatomia, nós vamos ter uma boa noção das estruturas que estão ali dentro. Porque, ó, é só a gente lembrar, aqui é o lóbulo, aqui você vai ter a hélice, aqui você vai ter a antihélice com seus ramos, aqui a concha de cima e aqui a concha de baixo. Tá vendo? É só a gente começar a fazer essa comparação, se habituando com essa imagem, que isso é um facilitador para nós. E aqui, ó, mais uma vez a estrutura para que a gente possa gravar bem, tá vendo? Toda a hélix, aqui, ó, o tubérculo auricular ou tubérculo de Darwin, a hélice vai continuando até aqui. Aqui eu tenho a anti-hélix com a raiz ou cruz superior, aqui a raiz ou cruz inferior dessa anti-hélix, tá? Aqui eu tenho uma chanfradura que a gente chama de escafa, que é isso aqui, tá vendo? Aqui a concha de cima, aqui a concha de baixo, ou concha inferior, concha simba, que é essa estrutura toda, e aqui ó, a concha cava. Aqui eu tenho o trago e aqui eu tenho o antitrago. No meio, uma incisura ou chanfradura intertrágica. Aqui eu tenho quem? Perdão. Aqui eu tenho quem? O lóbulo da orelha. Aqui eu tenho o ápice da hélice, que é o local onde a gente costuma fazer o quê? Sangria. Olha aqui a mesma estrutura. A hélice, tubérculo de Darwin ou tubérculo auricular, continua a hélice até aqui embaixo, tá? Aqui é a cauda da hélice, e ela vai, ó, isso tudo aqui é a hélice. E ela vai, termina aqui, onde na pontinha dela eu tenho quem? Estômago. Concha acima ou concha de cima, concha superior, onde eu vou ter bexiga, ureter, rim, etc e tal. Concha de baixo, onde eu tenho pulmão, brônquios, coração. No trago, tenho pontos da sede, nariz externo, fome. No antitrago, parótida frontal, tronco cerebral. Tá? Na escafa, eu vou ter aqui ó, ombro, articulação do ombro, aqui a clavícula, ou seja, o membro superior todo. E aqui o lóbulo da orelha, onde eu vou ter as estruturas que ficam na cabeça. Olho, língua, garganta, mandíbula, dente, visão. Aqui eu tenho um ponto hipotensor. Então, gravando, né,
fixando o meu aprendizado nisso aqui, que é a estrutura, que é a anatomia do pavilhão auricular, me facilita na hora em que eu for buscar os pontos. Aqui, só para mostrar aqui mais ou menos onde fica ali, ó, o ápice da orelha, a gente tem ramificações das artérias temporal, tá? Superior, superficial, e de toda uma estrutura dessa artéria que vai se ramificando. Por isso que ali o pessoal costuma fazer sangria. Bom, eu estou lá no grupo, aberto para poder tirar dúvidas de vocês. A hora que vocês quiserem, vocês podem entrar em contato, eu respondo. O nosso curso, de uma certa forma, já começa aqui, falando sobre essas estruturas, e eu vou gravando outros vídeos que serão facilitadores para o nosso aprendizado. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima vez.